A graça e a paz, igreja do avivamento, amém? Se você é o povo mais feliz da terra, se expressa na presença do Senhor, amém? Aleluia. Amados, é assim que Deus nos vê, sabe? Muitas das vezes, nós passamos por alguma circunstância ou alguma coisa que nós ouvimos, mas Deus, Ele diz que nós somos o povo mais feliz da terra e por isso nós devemos nos alegrar, porque a graça dele nos alcançou. Eu quero me apresentar, meu nome é Rodrigo, eu sou um 12 do apóstolo, com muita alegria, sou um líder de célula aqui do ministério, e eu tenho aqui a missão nessa noite de trazer uma palavra, que Deus falou ao meu coração. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, enquanto você está de pé, aquele que não está de pé, fique em pé em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13. Quem achou, fala, eu sou 12. Quem não achou, fala, espera que eu também sou. Amém, vamos esperar. Mateus, capítulo 13, versículo 14. Amém, 14, versículo 13, perdão. E ouvindo Jesus, diz a palavra do Senhor, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dizendo, o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Fala assim, a hora já é avançada. Despede a multidão, para que ela vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, disse-lhe, não é mister que vão, dai-vos de comer. 17. Então lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo aos olhos aos céus, abençoou, e partindo deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram e saciaram, e levantaram os pedaços que sobejaram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, amados? Podeis assentar em nome de Jesus. Senhor, nesta noite nós já oramos, nós já louvamos, ofertamos. Esse é o momento da Tua palavra. Que o Senhor possa criar, Senhor, um canal sem interferências da palavra que sai do Teu altar, aos ouvidos, Senhor, da Tua igreja, a igreja que o Senhor tanto zelou e que o Senhor tanto cuidou. E nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, então fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amados? Amados, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui, e o temor também é muito grande, de poder estar aqui falando das coisas de Deus. Mas essa noite, o que Deus falou no meu coração a respeito dessa palavra, ela é algo muito lindo, porque fala com a voz convicta, eu sou 12. Com convicção, eu sou 12. Sabe, nós somos 12 e nós ouvimos muito falar disso. Pode ser que você está chegando na igreja hoje, assim como nós somos uma igreja de multidão, e você está ouvindo falar, mas o que é ser 12? O 12 é uma referência àquilo que Jesus veio na terra para formar. Uma equipe de 12 apóstolos para poder fazer a diferença. E nós estamos aqui nessa noite para entender quem é o maior líder de todos os tempos. Sabe, Deus falou ao meu coração que nessa noite nós precisamos do nosso coração e aquele que já entende relembrar aquilo que Jesus veio fazer na terra. Sabe, eu vejo que Jesus, ele foi um estrategista excepcional, porque ele manteve o foco em todo o tempo que ele precisou fazer alguma coisa, em qualquer circunstância, ele sabia o porquê ele tinha vindo. Sabe, nós temos que entender nessa noite, já nessa ministração, que nós temos um chamado e que nós temos um objetivo a ser seguido. Amém? Quem tem um chamado da parte de Deus aqui em nome de Jesus? Todos nós, porque nós saímos da nossa casa, nós viemos aqui cultuar a Deus, engrandecer o nome dele, e ele já sabia de tudo isso quando ele fez isso lá no passado.
sabe? Eu vejo que Jesus, ele foi um estrategista excepcional, e duas coisas que Deus falou no meu coração, que Jesus usou para poder formar uma equipe. O primeiro foi o amor. Fala assim comigo, o amor. Sabe, o amor é algo que conquista, é algo que cativa. Em 2009, quando eu me converti, estava me convertendo, eu cheguei no Ministério Deus de Promessa, e eu fui amado, a minha família foi amada, foi cuidada, e foi esse amor que ganhou. Então, ou seja, eu estava no ministério, eu estou no ministério, eu estava chegando naquele momento no ministério, e que praticava aquilo que Jesus pratica, o amor. Então, o amor é muito importante, e Jesus usou o amor. Desde o início que ele começou a sua jornada, o seu ministério, ele sabia que ele precisava de amor para conquistar os discípulos. Uma outra coisa que eu vejo, uma outra ferramenta que Jesus usou, foi a ousadia. Fala assim, a ousadia. A ousadia era muito importante, porque ela foi usada depois do período de Jesus ganhar ali os seus discípulos, formar a sua equipe, a sua geração, os seus 12. E era necessário ele ter ousadia para que o ministério tivesse êxito. Fala assim, êxito. O êxito, o sucesso. Sabe, ninguém faz nada para dar errado. Ninguém faz nada para que não tenha sucesso, para que não tenha conquista. E Jesus não era diferente. Ele era o líder, ele é o líder modelo, ele é a referência. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia ele acreditou em nós e ele cumpriu o seu chamado. Amém? Eu posso ouvir um amém da igreja? Se nós estamos aqui é por causa de Jesus. É porque ele era um líder excepcional e sabia usar as ferramentas para que o ministério dele chegasse aonde ele queria. Sabe, a missão de Jesus, fala assim, não era fácil. A missão de Jesus não era fácil, porque nós estamos aqui na visão celular no modelo dos 12, formando líderes, e nós vemos que Jesus naquele momento, um era pescador, o outro era médico, o outro, eram 12 pessoas diferentes, ninguém é igual a ninguém, é igual nós aqui hoje. Se nós falarmos, vamos fazer tal coisa, como que nós vamos fazer para chegar lá na porta? Um irmão vai por aqui, o outro vai pelo meio, o outro vai pelo canto. Cada um tinha uma maneira, e Jesus tinha um desafio muito grande, porque eram seres humanos, e ele precisou usar do amor e da ousadia para poder colocar esses 12 homens na mesma direção. Fala assim, na mesma direção. Sabe, é necessário caminharmos na mesma direção para a gente poder ter um objetivo. Mas Jesus, ele foi estrategista. A missão não era fácil, como nós repetimos aqui, não era fácil. Mas Jesus, ele tinha um objetivo. Ele queria, ele sabia o que ele queria. E nós, quando chegamos no evangelho aqui de Mateus, do capítulo 14, nós vemos Jesus fazendo um milagre. Fala assim, um milagre. Ele estava fazendo um milagre. É muito lindo esse milagre. Nós vemos que o milagre aconteceu, muitas pessoas foram alcançadas, beneficiadas, porque todo mundo que passa por Jesus é beneficiado, amém? Assim foi na minha vida, eu tenho certeza que foi na tua vida. Mas existia uma multidão que seguia Jesus. Fala assim, uma multidão, sabe? Existia uma multidão que seguia Jesus. Por que a multidão seguia Jesus? Porque ela tinha fome. A palavra fala que também tinha muitos enfermos, e Jesus usou de misericórdia para curar os enfermos e resolver os problemas das pessoas que tinham ali. Então, existe uma grande multidão, sabe? Hoje eu entendo aqui também nessa palavra que o nosso ministério é um ministério de multidão. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui, amém? Nós vemos aqui na palavra do Senhor que onde Jesus passava, existia uma multidão, e ele transformava a vida dessas pessoas, sabe? Jesus era misericordioso, mas eu quero que você repita comigo assim, mas o tempo passa. Com convicção, o tempo passa. O tempo passa. Nesse momento, Jesus, que acontece esse milagre, Jesus tinha acabado de saber ali, porque quando a gente começa a ler, ele fala, e sabendo Jesus dessas coisas, João Batista tinha acabado de ser morto, sabe? Jesus, com certeza, ele sentiu algo por causa dessa morte. Feliz ele não ficou, é claro, mas a morte, aconteceu algo ali, mas Jesus decidiu sair daquele lugar, para não chamar atenção, porque ia vir muita gente. Mas ele continuou no foco, ele continuou no objetivo e passou para o outro lado e chegou nesse momento. E quando ele chega nesse momento, amados, nós precisamos entender, como assim nós repetimos, que o tempo passa. E Jesus tinha 3 anos e meio, fala assim, 3 anos e meio. Ele precisava, nesses 3 anos e meio de ministério, ele precisava formar a sua equipe, usando do amor e usando da ousadia, com pessoas diferentes. E quando chega nesse momento, né, ele entende que uma equipe preparada poderia continuar o êxito quando ele subisse aos céus. Então nós chegamos nesse momento
que Jesus, o tempo passa, e conforme o tempo passa, os discípulos chegam e falam para Jesus: Jesus, despede a multidão. Nós vimos aqui que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, dá um número grande de pessoas. E os discípulos preocupados: despede a multidão. Fala assim: despede a multidão. Sabe, era o pensamento daquele discípulo. Ainda ele precisava de mais treinamento, ele ainda não estava pronto. E ele fala: despede a multidão. E Jesus vira e fala para ele: não precisa despedir não, dá-lhes de comer. E aí? E agora? E a fé? Onde que está a fé? Porque assim, imagina, você chega, fala para o líder um problema, e ele fala para você resolver. Fala assim: eu não posso levar problema para o meu líder. Repete comigo: eu não posso levar problema para o meu líder. Eu tenho que levar a solução. Sabe, a gente tem que levar a solução, porque nós vemos aqui na palavra que quando ele levou um problema, Jesus já automaticamente falou: alimenta a multidão. Jesus estava testando ele, sim ou não? Estava testando. Então nós vemos aqui que era necessário Jesus testar ele, porque mais lá à frente, no evangelho que sempre nós ouvimos da boca do apóstolo aqui, Mateus 28:19, Jesus ia falar para ele: ide. E quando chegasse esse momento do ide, eles tinham que estar prontos, amém? Então, quando chega o momento do id na nossa vida, nós temos que estar pronto. E pode existir momentos que vai ter a prova. E nesse momento aqui, quando ele fala para despedir as multidão, era um teste. Jesus fala: dá-lhes de comer. Sabe, se alguém chegasse para a gente hoje e falasse: eu preciso de tal coisa, e você fala que você vai oferecer, mas na verdade você não tem, isso é fé? Já imaginou? Aí ele fala assim: mas como? Mas Jesus estava prestes para fazer um milagre. Sabe, Jesus pega o pouco que estava na mão da multidão e transforma em muito. Eu quero dizer que aquilo que os teus olhos, aquilo que você acha que é pouco, é muito na mão do Senhor. Jesus pode fazer um milagre, mas ele tem um milagre com propósito. Fala assim: com propósito. Sabe, ele estava fazendo um milagre aqui, ele estava fazendo as coisas acontecerem, mas ele tinha um propósito. Sabe, tem que ser assim na nossa vida. Muitas das vezes nós temos um objetivo, nós temos um trajeto. Vai vir pessoas com fome, vai vir pessoas doentes, vai vir pessoas querendo alguma coisa diferenciada. Você pode ajudar aquelas pessoas, mas eu nunca posso me afastar do foco. Fala assim: eu não posso perder o foco. Sabe, nós não podemos perder o foco. Se Jesus é a referência da nossa vida, nós temos que entender que nós não podemos perder o foco. Uma outra coisa, amados, que eu entendi com essa palavra, dessa multiplicação, é que tem 12 aqui. Tem 12 aqui na igreja nesse momento. Sabe, a palavra diz que Jesus, ele não saiu alimentando a multidão. Diz a palavra que ele levantou os céus, os olhos aos céus, ele deu graça. Deus fez a multiplicação, o milagre acontecer, e ele começou a distribuir entre os 12 e os seus discípulos. Os 12 é que distribuiu a multidão. Sabe, amado, olha a importância dessa palavra. Olha a importância de eu pegar o meu chamado de 12 e falar: não, eu vou fazer a minha parte. Será que Jesus sozinho conseguiria alimentar toda aquela multidão? Fala assim: não conseguiria. Ele não conseguia alimentar a multidão. Então, amados, é necessário nós, sabe, todo mundo aqui tem um líder, amém? Eu tenho um líder, eu creio que todo mundo aqui tem um líder. Se você não tem, a pessoa que te convidou é seu líder, em nome de Jesus, sabe? Mas é necessário nós tomarmos a nossa posição de 12, porque Jesus, ele precisou dos 12 ali. Ele estava forjando o caráter dos 12, sabe? Eles distribuem a bênção para as pessoas. E a palavra do Senhor diz que sobejaram 12 cestos. Fala assim: 12 cestos. Coincidência? Não. Por acaso encheu? Não. Sabe, a palavra diz que os 12, eles estavam em 12 ali, cada um saiu com o seu cesto cheio. Se chegasse mais pessoa para abençoar ali, eles tinham para abençoar. Sabe o que eu entendo com esse trecho, com essa passagem, amados? Que quanto mais você abençoar, mais você vai ser abençoado. Sabe? Que quanto mais você participar do processo, quanto mais você participar dos milagres, das coisas acontecendo, nunca vai faltar nada da tua vida. É para quem recebe, em nome de Jesus, amém? Sabe? Quem se coloca na posição de 12, quem se posiciona, quem está próximo de Jesus, mesmo que por um momento não acredita, mas depois que o milagre acontece, você é beneficiado. Mas você tem que sair daqui nessa noite convicto, sabendo que Deus é o Deus que faz o milagre, sabe? Isso é bom, isso é muito importante. Esse milagre, ele é muito lindo, ele nos ensina muito, e ele traz uma revelação fantástica sobre as nossas vidas, a respeito de posicionamento.
a respeito do que Jesus, esse líder excepcional, fez nas nossas vidas. Sabe, amados, se existe igreja hoje, é porque Jesus foi um bom líder. Fala assim: Jesus foi um bom líder. Sabe, hoje Jesus é o nosso líder. Sim, Ele é o nosso líder, Ele é o nosso ajudador, Ele está sentado à destra do Pai, Ele é o que abençoa a nossa vida. Mas, amado, teve um momento em que Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele estava aqui na terra, e Ele passou por muitas lutas, vinham muitas coisas, mas Ele tinha um objetivo, Ele tinha um propósito. Sabe, nós temos que sair daqui entendendo, nós somos discípulos de Jesus, amém, glória a Deus, nós somos discípulos de Jesus, mas nós temos que ter a mesma objetividade que Ele, sabe, Ele estava ali fazendo um milagre, mas Ele estava, sim, abençoando aquelas pessoas, mas o maior objetivo dele era forjar o caráter dos 12, sabe, se os 12 verdadeiramente conseguiu fazer com que as coisas acontecessem, que Jesus subiu ao céu, é porque eles foram muito bem treinados, e deu certo em nome de Jesus, porque eu e você fomos alcançados por essa palavra. Então, Jesus, Ele foi o maior estrategista de todos os tempos, sabe, Ele não perdeu o foco, e o mais importante de tudo isso, quem aqui é líder de célula em nome de Jesus? Quem ainda não é, vai ser em nome de Jesus, porque as multidões virão, sabe, amados, nós temos que ter a convicção no nosso coração de que Jesus, Ele sempre, em todo momento, desde que Ele começou a forjar, desde o início dessa ministração, que Ele começou a forjar o caráter dos 12, Ele tinha um objetivo, porque Ele olhava a minha vida e Ele olhava a tua vida. Ele sabia, amados, que era necessário forjar uma equipe que não ia se abalar nos momentos difíceis. Era necessário participar de vários milagres e de várias coisas, mas era necessário que eles não perdessem o foco quando Jesus não estivesse mais presente. Agora há pouco aqui, o Júlio ministrando, falando que de um que não estava no momento, e ele estava com a visão um pouco distorcida. Então, é necessário que a gente fique perto. Fala assim: eu preciso ficar perto, com convicção, igreja, eu preciso ficar perto, sabe, é preciso ficar perto. Se nós não viermos nos cultos, se nós não participarmos das células, o propósito, as coisas que Jesus ministra no nosso coração, elas vão acabar se perdendo, sabe, amados, nós vimos aqui nessa palavra, que pelo menos aqui cerca de 15 mil pessoas, fala assim, 15 mil pessoas, sabe, 15 mil pessoas passaram por Jesus nesse milagre aqui, ó, mas eles saíram saciados daquilo que eles estavam buscando. Eu pergunto para você nessa noite, o que você tem buscado na presença do Senhor? Sabe, teve uma multidão que estava buscando comida, teve uma multidão que estava buscando cura, mas eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, e a convicção, que o chamado da visão celular no modelo dos 12, é para a gente buscar a salvação, mas não só a nossa salvação, a salvação da nossa família, a salvação dos nossos vizinhos, sabe, esse é o chamado de Deus nas nossas vidas, e nós temos que entender que Jesus, Ele fez o que Ele precisava fazer em 3 anos e meio, nós temos muito mais tempo para isso, Deus vai te dar muito mais tempo para isso, em nome de Jesus, e nós precisamos fazer a diferença, porque Deus nos chamou, foi para isso, sabe, nós precisamos entender, amados, que nós, hoje, Jesus tinha um plano, fala assim, Jesus tinha um plano, sabe, Jesus tinha um plano, Ele fez o milagre, as coisas aconteceram, e Ele formou aquela equipe para ser um condutor da obra, sabe, aqueles 12 homens saíram convictos, não, nós precisamos pregar, nós precisamos fazer as coisas acontecerem, nós precisamos evangelizar, até o dia que o fogo lá desceu no dia de Pentecostes, e a glória foi maior ainda, e graças a Deus por isso que chegou nos nossos dias, sabe, nós temos que agradecer a Jesus todos os dias, e nunca perder o foco, a linha de raciocínio, de que Ele pensava em mim, e pensava em você, e pensava nas gerações, quando Ele fazia tudo aquilo, sabe, amados, não vamos perder a referência de quem é Jesus na nossa vida. Jesus quer nos colocar em lugares altos, sabe, se Jesus não voltar, daqui muitos anos, muitas pessoas serão ganhas para Jesus, e nós vamos ser as pessoas que vamos dar continuidade nisso, sabe, Jesus quer que você esteja todos os cultos na igreja, que você participe de todas as células, sabe por quê? Porque o evangelho que vai continuar após a nossa geração, não vai ser um evangelho distorcido, em nome de Jesus, amém?
O Evangelho vai ser o Evangelho forjado na palavra do Senhor. Por isso que o nosso alvo tem que ser Jesus. Amém? Quantos estão me entendendo aqui em nome de Jesus? Sabe, amados, nós não podemos perder essa referência. Deus, Ele é tão lindo e Ele cumpriu o seu propósito. Sabe, Deus vai alcançar muitas coisas, e eu nem imaginava um dia ministrar a palavra do Senhor, e hoje eu estou aqui, porque um dia os apóstolos lá atrás acreditaram, um dia as gerações passadas acreditaram. Sabe, é um momento de nós olharmos para Jesus e falar, valeu a pena, e eu também vou fazer a diferença nesse tempo. Sabe, começa a olhar com uma ótica diferente e não falar, não, eu vou viver um milagre, mas o milagre vai ser só um acréscimo daquilo que Deus vai fazer na minha vida, amém? O milagre vai ser só um acréscimo. Então, nesse momento, eu queria que você entendesse que Jesus, Ele transforma vidas. Sabe, aconteceu algo muito lindo sábado, quando eu e um 12 meu, o Fabiano, nós começamos uma casa de paz lá em Cambuí, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Tá? E vai ser mais um território alcançado por esse ministério, que tem tido Jesus como alvo, tem tido Jesus como referência. E nós começamos uma casa de paz, e é para você ver como que Deus trabalha. Nessa casa, existe um jovem de 26 anos, que ele tem uma certa deficiência mental, mas ele é uma bênção, nossa, ele é muito inteligente. E ele foi abandonado pela família dele quando ele tinha 2 dias. Fala assim, 2 dias. Ele foi abandonado. E hoje, 26 anos depois, ele foi o canal, via mensagem ali junto com o meu 12 ali, o Fabiano, para que a gente começasse uma casa de paz lá no bairro, e ontem já teve uma vida que aceitou Jesus lá. Olha para você ver como que Deus trabalha. Você está entendendo? Quando Jesus, ele estava lá na cruz, ele olhava para mim e para você. E ele olhava para trás, e com certeza ele falava, eu fiz um bom trabalho. Eu consegui forjar nesses 12, eu estou subindo, mas eles vão continuar igualzinho do jeito que eu ensinei a eles. Sabe, Jesus, tenho certeza que Ele falou isso. Sabe, hoje nós temos que ter esse mesmo pensamento. Sabe, eu vou fazer igualzinho o apóstolo ministra, eu vou fazer igualzinho o meu líder fala, eu vou fazer igualzinho Jesus fez. Sabe, eu não quero desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque nós temos um lugar para nós chegar, e o nosso lugar será muito longe. Em nome de Jesus nós vamos alcançar muito. Sabe, amados, para encerrar essa ministração, eu estava vendo uma matéria, isso é estudo, isso é pesquisa, isso é BGE, fala que em 2022, agora, daqui 6 anos, o Brasil vai estar com 207 milhões de habitantes, e o número de evangélicos vai ser 106 milhões, sabe? Então, se você falar exato aí, vai dar cerca de 50% da população vai estar convertida, fala assim, glória a Deus. Sabe, mas o que mais alegra é que se nós pegarmos essa palavra no nosso coração de colocar Jesus como alvo, grande parte desses 106 milhões vai estar dentro das 1000 igrejas de Deus de promessa. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Sabe, amado, é muito sério, é muito grande o que Deus quer fazer. Basta que a gente verdadeiramente pega essa palavra no nosso coração e fala, eu vou ser referência assim como Jesus fez. Eu quero ser forjado por isso. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Existe fecha os teus olhos em nome de Jesus. Existe um evangelho, amado, um evangelho que nasceu no coração de Deus. Existe uma visão, talvez muitos já conhecem, mas muitos também não conhecem. Existe uma visão, e essa visão é a visão que Jesus já enxergava lá no início do seu ministério, há cerca de 2000 anos atrás. Ele sabia, amados, que existia uma multidão que ia procurar Ele por causa de alimento, assim como eu ministrei. Existia uma multidão que ia procurar Ele por causa de cura. Mas Jesus também sabia que ia se levantar uma grande multidão, amados, que ia buscar Ele porque entendia o chamado. Existia uma multidão que, através dos seus ensinamentos, ia ser forjada a conquistar novos territórios. Existia uma multidão que ia buscar Jesus, e o milagre ia ser só um acréscimo na vida dela. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que esse é o ministério de Deus de promessa e as igrejas de cobertura. Sabe, amado, eu creio em nome do Senhor Jesus, e eu quero que você fale com Deus nesse lugar que você está, que você abra a tua boca, porque Deus te chamou para fazer a diferença. Sabe, Deus vai fazer muitos milagres na tua vida, Deus vai fazer muitas coisas, o sobrenatural vai acontecer,
Mas eu quero que você saia daqui entendendo que isso é só um acréscimo do que Deus vai fazer na tua vida. Isso é só consequência, porque o verdadeiro chamado é para você ir para as nações e pregar o evangelho dele. Sabe, Deus verdadeiramente Ele quer ter um laço de intimidade com cada um de nós. Nós sabemos, amados, que os discípulos, meu Deus, se nós compreendêssemos, sabe, se nós saímos daqui entendendo o que aqueles homens viveram, eles começaram a olhar para trás e viram que as coisas que eles faziam eram bênçãos, o trabalho secular deles eram bênçãos, mas depois que eles se tornaram apóstolos, depois que eles se tornaram pessoas que iam trilhar e ser condutor da obra de Deus, meu amado, isso não tem preço. Você tem tamanho da dimensão, a sua mente, você precisa compreender que o que Deus vai fazer na tua vida é grande. O que Deus vai fazer nessa cidade e os lugares aonde Deus te enviar é coisa grande. Eu preciso que você fale com Deus. Eu preciso que você abra a tua boca, sabe? Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir você falar nesse momento: Senhor, usa mesmo a minha vida. Sabe, amados, existe um povo que Deus quer ter intimidade. Eu estou olhando para esse povo aqui nesse momento. Sabe, eu quero que você abra a tua boca e declare: Senhor, chegou a minha vez. Declara assim: Senhor, chegou a minha vez, chegou o meu tempo. Sabe, que alegria estava no coração daqueles apóstolos quando eles sabiam que chegou o tempo deles de fazer a diferença. Meu Deus, nós precisamos entender, Senhor, que o teu propósito é vidas. Deus, eu te louvo nessa noite, porque o Senhor teve paciência. Eu te louvo nessa noite, porque o Senhor alcançou a minha vida, e o Senhor tem alcançado muito mais. Eu quero, Deus, nessa noite, orar junto com a tua igreja. E eu declaro, Pai, que eu entendi o meu chamado, eu entendi, Senhor, que eu quero fazer a diferença, eu sei que eu vou ser abençoado por isso. Mas o meu maior desejo nessa noite é que a tua igreja, Senhor, reconheça que o Senhor é santo, o Senhor é um líder de excelência, um líder extraordinário, que foi capaz de 3 anos e meio convencer aqueles homens a pregar um evangelho por toda a eternidade. Convenceu, mudou a história de uma forma tão grande, tão tremenda, que verdadeiramente mudou a vida, a minha vida, a vida da minha família, a vida dessa cidade. Eu tenho certeza, Pai, que se as pessoas que estão aqui nessa noite entenderem esse chamado, se posicionar como líder, se posicionar como 12, eles serão condutores da obra do Senhor, e muitas pessoas serão abençoadas. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, que chegou a minha vez. Eu queria que você declarasse comigo: chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Declara com convicção: chegou a minha vez. Sabe, nós precisamos rasgar o céu verdadeiramente e falar: chegou a minha vez. Sabe, a hora é agora. Eu vou verdadeiramente rasgar tudo o que não é de Deus na minha vida, e eu vou conduzir nessa nação, nessa cidade. Sabe, é isso que Deus espera de cada um de nós. Sabe, não saia daqui dessa noite sem falar com Deus, porque chegou a tua vez, meu amado. Se você crê nessa palavra, se você vai sair daqui como um 12 de Jesus, como o povo mais feliz da terra, eu gostaria que você se expressasse. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.